Muito boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início agora à audição com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e da Energia sobre a aprovação do PEDIRT e do PEDIRG de 2021. Já tivemos audições relativas a este requerimento do PSD e agora vai ser ouvido o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e da Energia. Para começar, o Grupo Parlamentar do PSD tem uma intervenção até 4 minutos pelo Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho. Sr. Deputado, faça favor. Não, esta é da apresentação, esta é a intervenção da apresentação, depois haverá a primeira ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe lá a confusão. Sr. Secretário de Estado, renovo-lhe os cumprimentos. O Governo submeteu à Assembleia da República a proposta de Plano de Desenvolvimento e Investimento na Rede de Transporte de Eletricidade, o PEDIR de gás, peço desculpa, e, enfim, o Decreto-Lei 76 de 2019 obriga ao parecer da Comissão. E o PSD já no passado, aliás, até segundo me recordo, o Sr. Secretário de Estado esteve presente e até teve a oportunidade de elogiar que se fizesse esta prática de participação das entidades envolvidas na elaboração destes planos, destes documentos. E, portanto, voltámos a fazê-lo com a REN, com a ERSE, com a DGEG, com a APREN e, naturalmente, consigo, com o Governo. Estão envolvidos 8 meses de milhares de páginas, de 924 milhões de euros de investimentos no PEDIRT, creio eu. E, enfim, sendo relator do PEDIRT, o outro documento ficou para o Partido Socialista, creio eu, e tendo consciência da densidade técnica do documento, eu assim coloco-lhe uma pergunta que é muito direta e que é o propósito, no fundo, quase de toda esta audição, além de saber a opinião, naturalmente, do Governo sobre o que está nesses documentos, que é a dúvida de o apor ou o parecer que o Parlamento pode acrescentar a estes documentos. Como sabe, o Parlamento não tem Direção-Geral de Energia, nem tem apoio técnico para estas matérias, de um documento tão técnico e, portanto, eu e o PSD entendemos que talvez faça sentido alterar esta lei e reformular os pareceres que o Parlamento dá, o envolvimento do Parlamento numa matéria que o Governo aprova e que pode aprovar sempre com resoluções do Parlamento, com indicações do Parlamento, mas que eminentemente é o partido, é o Governo que está a aprovar e a decidir sobre ela. E, portanto, a minha pergunta é mesmo essa. Claro que depois terei a oportunidade de sinalizar alguns apontamentos que nos foram chegando da parte de entidades envolvidas e que aí tem mais a ver com opções políticas estratégicas, mas deixava-lhe numa primeira ronda esta pergunta para perceber a sua opinião sobre tudo isto, uma vez que já ficámos com o de 2019 atrasado, já ficámos com este também atrasado por fatores que todos conhecemos e assim ficava a minha primeira pergunta e também a apresentação do requerimento, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a intervenção inicial. Muito obrigado. Do PS. O PS também tem. Sim? Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Responder ao Sr. Deputado Carvalho. O PEDIRT, obviamente, é um documento muito importante que, no fundo, projeta num horizonte de 10 anos, revisto de 2 em 2, os planos de investimento da rede de transporte que, no contexto atual, assumem particular relevância, eu diria, por 2 razões. A primeira é porque, obviamente, o esforço de eletrificação que o país terá de fazer e as metas de 2030 e metas subsequentes implicam necessariamente um reforço significativo do investimento em redes. E este plano que aqui hoje discutimos já traduz isso mesmo. Por outro lado, o Governo procurou, e o Decreto-Lei 15 de 2022, publicado em janeiro deste ano, traduz bem a visão que temos das redes. Ou seja, nós precisamos das redes que precisamos, mas idealmente tão poucas redes quanto necessário. E, portanto, sim, temos que investir bastante, mas sim, também temos que optimizar bastante. E estamos a agir em simultâneo nas duas frentes. E, por isso, sem um conjunto de iniciativas legislativas que agora pretendemos optimizar, já vou dizer qual era, este investimento seria ainda maior. E aí não ótimo. Ou seja, repetindo, precisamos de mais redes, mas
precisamos de um mínimo de redes necessárias para cumprir os novos objetivos. O que é que eu quero dizer com isto? No Decreto-Lei 15/2022 fica bem claro que só deve ser construída uma nova infraestrutura de rede depois de devidamente avaliadas todas as alternativas e optimizadas as infraestruturas físicas existentes. Exemplos. Foi este Governo que criou a possibilidade de hibridização de projetos. Se não houvesse hibridização de projetos, nós teríamos, no fundo, uma taxa de utilização dos ativos muito mais baixa para o ponto de injeção e, portanto, para a mesma capacidade instalada ou para o mesmo volume de energia, tudo o resto constante, precisaríamos de muito mais investimento em redes. Ora, a hibridização é exatamente aquela possibilidade que nos permite aumentar a capacidade instalada, aumentar a produção renovável, mantendo os ativos constantes, apenas aumentando a sua utilização, ou, no termo inglês, o load factor daquele ponto de injeção. E estamos a fazer um conjunto de outras iniciativas. Eu estou, parece que me estou a desviar do pedir-te, mas estamos neste momento a trabalhar ativamente com ERredes e com REN, no sentido de rever toda a lógica de definição de capacidades existentes e de atribuição de capacidades. E isto está diretamente relacionado com uma nova categoria que nós introduzimos no novo Decreto-Lei, no 15/2022, são as licenças com condições. De antes só havia licenças firmes, então não havia licenças com condições. E, basicamente, a pessoa perguntava à capacidade e a resposta era binária. A resposta era sim ou não. Isso, se levado ao extremo, traduz em enormes desperdícios, porque pode haver o sim, mas com condições. Foi isso que nós introduzimos. Exemplo, num sítio onde haja muito solar e esteja toda a capacidade de rede ocupada, há uma coisa que nós sabemos, das 8 da noite, ou das 5 da tarde no inverno, às 8 da manhã, ou no verão, das 9 às 8 da manhã, ou 7 da manhã, ou 6 da manhã, por muito solar que haja e por muito pouca capacidade disponível que haja, entre essas horas a capacidade está toda disponível. São coisas deste género que estamos neste momento a fazer para tentar o quê? Tudo o resto constante, otimizar na medida do possível e, portanto, para o mesmo ativo fixo, ter mais produção. Obviamente que isto não dispensa pedir-lhes, vamos continuar a ter de investir em rede. Investimos assim, é muito menos do que teríamos de investir se não houvesse esta otimização. Penso que este ponto é importante de enquadrar o pedir-te, e já agora o pedir-te, embora aqui só estejamos a falar do pedir-te, no resto da política energética, para se perceber como é que o Governo aborda os ativos de rede. Há outra questão que estamos a fazer e que também está previsto no Decreto-Lei 15/2022, que é uma mudança total do paradigma de planeamento e de gestão dinâmica. Há uma frase do professor Peças Lopes, que eu não sei se foi pública, mas pelo menos ele disse-me a mim em privado e eu gosto dela e reproduzo em público, que é o Decreto-Lei 15/2022 prevê o planeamento probabilístico e a gestão dinâmica das redes. O que é que isto quer dizer? Que tradicionalmente muitas das questões que eram resolvidas ao nível do planeamento, com níveis talvez excessivos de segurança e, portanto, sobreinvestimento em redes, devem ser agora transferidos, devem ser transferidos da fase do planeamento para a fase da gestão. Ou seja, muito das questões que nós tentávamos resolver ex ante serão agora resolvidas em tempo real. Obviamente que isto requer digitalização, sistemas. Os operadores de rede estão a trabalhar nisso. A informação que temos da REN é que esse sistema estará operacional durante o próximo ano e, portanto, toda e qualquer otimização que nós possamos fazer agora será sempre um bocadinho grosseira, porque estes sistemas ainda não existem, mas estamos a trabalhar ativamente neles e o nosso objetivo é que esta otimização com a digitalização seja plena e isso permitirá aproveitar ainda mais os investimentos já realizados e minimizar ainda mais os investimentos a realizar futuramente. Isto não é necessariamente uma má notícia para os operadores de rede, porque também isto implica investimentos em ativos de sensorização, controle e, portanto, o que mudamos é um bocadinho o paradigma de mais linhas, mais subestações, para um pouco menos de linhas, um pouco menos de subestações, caso isto não existisse, e muito mais digitalização e controle e gestão dinâmica em tempo real, que é aquilo que num sistema com muitas renováveis, mais descentralizado,
e com intermitências e complementaridade de tecnologias, armazenamento, etc., é necessário para gerir todo este sistema. Este enquadramento parece não ter muito a ver com o PDIRT, mas tem. O PDIRT já incorpora todas estas realidades e incorporará ainda mais daqui para a frente, quando for mesmo já introduzido toda a dimensão do planeamento probabilístico e planeamento dinâmico. E, portanto, o objetivo do Governo é ter as linhas necessárias para que a nossa política energética e a política energética do país e os compromissos que temos assumidos possam ser realizáveis, mas sempre numa lógica de otimização e minimização. E parece-nos que este PDIRT já traduz isso, e os futuros PDIRTs traduzirão isto ainda mais, porque eles irão incorporar todas estas inovações. Referindo concretamente àquilo que disse sobre o papel do Parlamento. Eu, para ser inteiramente sincero, quando cheguei a Secretário de Estado e tomei contacto com estas coisas dos PDIRTs, também estranhei a vinda de documentos desta natureza ao Parlamento. Mudei um bocadinho a minha opinião. Acho que o Parlamento não terá uma capacidade de intervenção na elaboração dos planos, nem é suposto que tenha, mas acho que perguntas e o escrutínio às entidades e a necessidade que temos aqui de esclarecer as dúvidas que os deputados tenham, mesmo que isso não mude nada na natureza acho que é um escrutínio e envolvimento dos deputados e do Parlamento que é salutar. Acho que é positivo. O Parlamento não tem de mudar o conteúdo concreto dos documentos para que o Parlamento tenha um papel e que a sua intervenção seja valorizada. E penso que as audições já realizadas, as perguntas e as respostas dadas, espero que esta audição também siga nessa mesma linha, acho que valoriza o Parlamento. Eu percebo a sua questão, eu próprio tive essas dúvidas, mas penso que agora, com o acompanhamento das audições, acho que a intervenção do Parlamento nestas matérias é relevante, mesmo que, e concordando consigo, não cabe ao Parlamento ter uma DGEG e corpos técnicos para que possam ter uma leitura crítica e uma capacidade de alterar estes documentos, como tem a DGEG, como tem a ERSE, e depois como o Governo, obviamente, coadjudado por estas duas entidades, tem de dar pareceres positivos e negativos, aprovar determinadas partes e não aprovar outras. Mas isso não, mesmo assim, acho que não invalida a importância da participação do Parlamento. Não sei se respondi ou não à sua questão, mas pronto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Queria dar agora a palavra na primeira ronda de intervenções ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro para fazer uma intervenção até 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também os Srs. Deputados. Eu acho que eu que normalmente até tenho um sentido crítico enquanto socialista, às vezes, a determinadas questões do ponto de vista governativo, devo, e penso que o Hugo Carvalho, também enquanto especialista e técnico na área, devo começar por fazer uma felicitação à forma como o Secretário de Estado, para já, tivemos o privilégio de ter calmamente, em tranquilidade, a explicar aquilo que é um pensamento brilhante à volta da gestão da rede elétrica e tudo o que anda do ponto de vista da transição energética em Portugal. Concordo, se houve dúvidas em relação à forma como o Parlamento se devia pronunciar ou não, acho que também me ajustei à ideia que o Secretário de Estado aqui deixou em relação à presença deste tipo de documentos num órgão tão importante como o Parlamento. Acho que, eventualmente, naquilo que é o quinquénio, poder existir um período de avaliação em relação ao cumprimento dos investimentos me parece particularmente importante e, eventualmente, poder ser trabalhada uma solução dessa natureza. Tanto o PDIRT como o PDIRG, claramente são dois documentos que, naquilo que são as estratégias europeias, tanto do REPowerEU ou do Fit for 55, estão claramente em linha de conta naquilo que são os grandes temas para o cumprimento da descarbonização do sistema energético nacional, também em linha de conta com aquilo que é o posicionamento no esquema e na estratégia europeia em relação a esta matéria. O PDIRG tem uma presença forte a nível de investimentos naquilo que é toda esta dinâmica na introdução de gases renováveis à escala nacional, a importância que o hidrogénio ou outros gases renováveis têm naquilo que é a manutenção de uma determinada tarifa e do preço da eletricidade, mas também pelo cumprimento das metas ambientais, é absolutamente relevante na forma como o PDIRG foi desenhado, perceber eventualmente
as operações do OPEX ou de CAPEX em relação a esta questão e a repercussão que isto vai ter na tarifa, com certeza que o Parlamento terá essa missão. Em relação ao pedir-te também uma visão completamente organizada, fundamentalmente com a presença de um investimento grande na Rede Nacional de Transportes, a presença dos grandes projetos e aproveitar aquilo que é a estratégica e a dinâmica nacional em relação a esta questão, como Sines, o Carregado ou as grandes barragens a norte do país, e percebe-se claramente que há uma harmonização e até, digo, em relação ao documento de 2019, uma estratégia clara, perceptível, tanto nos pareceres da entidade reguladora de serviços energéticos, como também e bastante completo a forma como a ERSE fez esta análise, como também pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Fico satisfeito que também hoje aqui o Sr. Secretário de Estado tenha dado nota de este casamento entre aquilo que é a necessidade de grandes investimentos na área do hidrogénio e perceber como potenciamos as redes de energia naquilo que é o escoamento também da produção de energia elétrica, casando estas duas grandes áreas. A forma como, já foi falado também na audição anterior ao Sr. Ministro do Ambiente, a forma como o Porto de Sintes se posiciona num investimento estratégico, não só à escala nacional, mas também à escala europeia, e nesta ambição de que Sintes possa claramente aumentar aquilo que é o nível de descarga e de carga de GNL nesta fase, mas esperemos que os grandes projetos de hidrogénio que estão associados à localização geográfica de Sintes possam também fazer um aumento de investigação, de desenvolvimento e de quantificação e qualificação destes projetos para aquilo que é o todo da economia nacional. Em súmula, dizer que o Parlamento vai estar atento àquilo que é o cumprimento destes planos e ficar relativamente tranquilo em relação a esta visão de coabitação daquilo que é a importância das redes de gás, também não só na Rede Nacional de Transporte de Gás, como na Rede Nacional de Transporte de Eletricidade. Em súmula, agradecer ao Secretário de Estado a explicação, a presença e também o detalhe em relação a um tema importante como é o que estamos a viver em plena transição energética e também climática à escala europeia. Percebemos bem a forma como se falou na audição anterior também em relação ao mecanismo, que a importância na aposta renovável, esta independência energética que deve obrigatoriamente ser feita com a simplificação de licenciamentos, é decisiva para aquilo que é a competitividade da economia nacional à escala europeia nos próximos anos. Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado. E queria agora dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho, também para a mesma intervenção. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, novamente, Srs. Deputados. Eu aproveito aqui 10 segundinhos para fazer menção ao que disse o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, cumprimentando novamente, fazendo justiça ao Sr. Secretário de Estado, que, apesar de uma ou outra coisa, nunca tivemos razões para ter mau ambiente aqui na Comissão, sempre foi tudo muito calmo e, portanto, enfim, passado isto, eu queria concordar consigo, porque já era uma inevitabilidade, e perguntar-lhe, acrescentar um ponto à minha pergunta de há pouco. De facto, os planos vão da REN à DGEG, depois consulta pública, depois à ERSE, voltam à REN, vêm à Assembleia da República e depois, finalmente, para o Governo. Isto é feito a cada 2 anos, para os 10 seguintes, e nós o que não queríamos era que estivessem coisas na lei que depois não são aplicadas e não fazem sentido. Quer dizer, nós tivemos situações, eu tinha há bocado disso para lhe perguntarem, que estes planos não foram feitos e os investimentos têm que acontecer, porque não pode ficar o Sr. Secretário de Estado ou quem estiver na sua posição preso porque estes planos não existem. Não é? Exatamente. Portanto, lá está. Eu acho que futuramente teremos que nos debruçar sobre o planeamento energético até aqui e fazer aqui algumas alterações. Acho que isso fica visto. Eu queria só fazer referência a algumas das comunicações que nos chegaram também, já que eu tenho cá, perdoa-me falar assim, para fazer aqui alguns apontamentos que nos chegaram mais sobre o planeamento energético e política energética. A APREN fez-nos chegar, e vou-lhe citar aqui 3 ou 4 frases, que considera grave que o setor eólico fique obrigado nos próximos anos a estar estagnado, que a não aprovação até o momento do pedir-te de 2019, conjugada com a falta de investimento sucessiva, culmina numa situação de entrave à descarbonização.
faz menção à reduzida capacidade de resposta de entidades oficiais nos processos de licenciamento, diz que atualmente não existe capacidade na Rede Nacional de Transporte para a recepção de nova produção. E, no fundo, com isto, dar-lhe também aqui a oportunidade de nos informar sobre o que têm sido os passos do Governo. Nós vamos vendo notícias e reconheço que o Governo tem feito algum trabalho para resolver algumas destas coisas, mas também outras são constrangimentos que já temos falado várias vezes aqui ao longo da última legislatura até e que continuam a ser apontados. Depois, quanto ao gás, tivemos um Fit for 55, um REPowerEU, a guerra, o plano continua o mesmo. Eu queria perguntar-lhe se o Governo já tem uma posição, se o Secretário de Estado da Energia tem uma posição sobre o posicionamento de Portugal quanto ao armazenamento de gás. Nós temos visto duas linhas de pensamento entre mais armazenamento ou manter o armazenamento de gás. Temos as questões de Salgema, no Carriço, etc. E, portanto, o Governo, não percebi a posição do Governo quanto a um investimento ou outro, mais de recepção de gás e de importação de gás. Queria perguntar-lhe se isso já está decidido na sua cabeça e quanto aos novos tempos, até porque o Conselho da União Europeia diz querer aumentar em 40% a incorporação de renováveis no mix energético do bloco. Isto é mais recente do que os planos e, portanto, já começou a falar disso na última intervenção. A pergunta era se os planos, os dois, servem para isto ou se precisamos de mais. Agradecendo-lhe novamente ter vindo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real, para uma intervenção de 3 minutos, até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Nesta intervenção gostaria de começar por me focar no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transportes para 2022-2023, nomeadamente no que respeita à rede de gás natural, uma vez que o conjunto de investimentos que daqui nos parece resultar, de alguma forma pode significar o perpetuar do uso deste combustível fóssil, nomeadamente à conta daquilo que possa ser os planos de injeção de uma pequena percentagem de hidrogénio na própria rede de transportes. Neste momento não estão disponíveis, como sabemos, no mercado, soluções em número suficiente que permitam a emissão de gases hipocarbónicos, pelo que incentivar estes financiamentos, em nosso entender, poderá ser sempre a curto prazo, estar aqui sinónimo também de um aumento de gases com efeito de estufa. Ora, se temos um objetivo, que é a redução destas emissões e também limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus, não nos parece que estar a dar espaço e continuidade aos combustíveis fósseis, como parece resultar deste plano, faça sentido. E este plano preocupa-nos também numa outra dimensão. Se o articularmos com a recente aprovação das regras de taxonomia da Comissão Europeia, que vão dar um rótulo verde quer ao nuclear, quer ao investimento do gás natural. Esta decisão pode trazer, de facto, um aumento do gás fóssil. O PAN já deu entrada de uma iniciativa que visa questionar precisamente o Governo sobre se pretende juntar à Áustria, ao Luxemburgo ou à Espanha para avançar com um recurso junto do Tribunal de Justiça da União Europeia para travar esta nova taxonomia, visto que, para além de ser uma proposta ambientalmente, em nosso entender, irresponsável e contrária ao Pacto Ecológico Europeu e aos objetivos do Acordo de Paris, também tem uma série de aspectos do direito da União Europeia que, em nosso entender, foram violados, nomeadamente na informação que teria que ser feita chegar a Portugal. E por isso mesmo gostaríamos de perguntar o que é que acha, por um lado, da continuação do investimento em redes de gás natural, se é o caminho para cumprir as metas do Acordo de Paris, e, por outro, qual a sua opinião relativamente às novas regras da taxonomia e da atribuição do rótulo verde ao nuclear e ao gás natural, e o que é que o Governo vai fazer para travar estas regras. Por outro lado, o segundo tema que aqui gostaria de questionar o Sr. Secretário de Estado tem a ver com os próprios riscos do plano para a biodiversidade e conservação da natureza, nomeadamente a Reserva Natural das Lagoas de Santo André, do Estuário do Sado, do Estuário do Tejo, as Serras de Aire e Candeeiros, a Serra de São Mamede e Serra da Estrela, em particular também no Geoparque da Estrela e no Aroca Geoparque, uma vez que há graves riscos que geram preocupação com estes planos de investimento. E gostaria de perguntar que medidas complementares é que estão previstas para que o avanço destes projetos não ponham em causa a conservação da biodiversidade e da natureza, visto que no plano não nos parece resultar a previsão de quaisquer medidas. Por fim, a questão que gostaríamos ainda de colocar ao Sr. Secretário de Estado tem a ver com a adaptação às alterações climáticas e que, olhando para os cenários climatéricos apresentados, constata-se um risco mais relevante de se considerar também que entre os que se relacionam com os efeitos das alterações é o risco de incêndio, sendo que as estações e os elementos do RENIAT são os mais expostos. E olhando para o plano não vemos medidas claras que possam prevenir e mitigar o risco de incêndio junto das redes de transporte ou distribuição. E por isso perguntamos que medidas é que o Governo vai tomar para acautelar e prevenir ou até mesmo mitigar o risco existente, como bem sabemos, para
este tipo de distribuição. Obrigada. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, agora tenha cerca de 8 minutos, 7, 8 minutos, para haver proporcionalidade relativamente ao tempo que foi usado pelos grupos parlamentares. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia tentar começar para clarificar uma questão aqui suscitada pela Sra. Deputada do PAN. Os investimentos que estão aqui previstos no PDIRG não são de expansão da rede de gás. Não há nenhuma expansão da rede de gás. O que há é investimentos normais na manutenção de ativos, que existem sempre, porque a rede de gás tem que continuar a funcionar, não para se expandir, mas para continuar a funcionar. Portanto, são investimentos de manutenção normais. E os únicos investimentos novos que aqui estão são de adaptação a essa rede à introdução de gases renováveis. E sobre isso queria dizer, o Governo obviamente fará todos os investimentos e aprovará, será cauteloso na aprovação destes investimentos. Estamos a falar de investimentos reduzidos, 60 e tal milhões, 40, agora não sei o valor de qual, mas é um valor relativamente baixo, que tem um impacto nulo nulo na tarifa. Mas na rede de distribuição, sabemos que há várias pretensões de expansão significativa das distribuições para cativar novos consumidores domésticos. E deixarei muito claro que, tirando as concessões recentemente aprovadas que visavam corrigir situações de injustiça territorial, nomeadamente em concelhos do interior, no Douro, o Governo não aprovará nenhuma expansão para cativar nenhum novo consumidor doméstico nas redes de gás. Nenhum. Portanto, todas as pretensões dos atuais concessionários que visem expandir, alargar novas concessões, prolongamento de concessões, o Governo não aprovará nenhum desses investimentos. Para deixar bem claro que o nosso objetivo é, de facto, primordialmente a eletrificação e que os gases renováveis têm um papel muito importante, mas sempre complementar. Sobre aqui alguns temas suscitados pelo Sr. Deputado Carvalho. O eólico não vai ficar a marinar. Nós temos uma grande oportunidade de aumentar a capacidade eólica sem atribuir novas licenças eólicas onshore. E não significa que não possa haver, e há, ainda recentemente houve um novo parque eólico novo. A grande oportunidade que o país tem no eólico é o repowering dos atuais parques. Nós, recentemente, houve um projeto, penso que em Mação, em que substituíram 6 eólicas por uma. Portanto, nós conseguimos atingir os nossos objetivos de eólico onshore previstos no PNEC, vou agora exagerar, sem um único novo projeto de eólico onshore em Portugal. Isto quer dizer que a nossa grande aposta não é novos leilões de eólico, mas sim a hibridização de eólico com solar e o repowering, ou seja, fruto como nós começámos cedo no eólico, nós temos muitas eólicas que hoje, pela mera substituição de aerogeradores, estamos a substituir eólicas com 1 megawatt, ou menos até, por um mínimo de 4 megawatts. Ou seja, nós conseguimos aumentar muito significativamente a potência instalada e a produção de energia eólica sem necessidade de fazer leilões dedicados para eólico. Portanto, aí estou em total discordância com o Presidente da APREN. Não penso de todo que o eólico tem que ficar parado. O eólico tem que apostar na hibridização e no repowering, que para além do enorme potencial que temos, tem um enorme potencial ambiental. Porque significa qualquer projeto de hibridização que exista, imaginemos, qualquer projeto de hibridização que exista tem automaticamente uma vantagem. Estamos a usar uma linha e um ponto de injeção já existente e, portanto, dispensa a construção de uma nova linha. Portanto, é muito melhor um projeto eólico com solar do que um projeto de eólico e um de solar. Porque um eólico e o solar estamos a criar, tinha criado 2 linhas, eventualmente 2 subestações, depois dependendo da dimensão do projeto, enquanto que a combinação dos dois leva a otimizações várias e, portanto, essa é a nossa grande aposta para o eólico onshore, é o repowering dos parques existentes, e foi por isso que nós demos incentivos ao repowering dos parques existentes, nomeadamente dispensando a avaliação de impacto ambiental. E porquê? Porque, por definição, os parques ou mantêm ou diminuem o número de torres. Nunca aumentam o número de torres. E até podemos ter uma diminuição muito significativa do número de torres. E como o critério nas avaliações de impacto ambiental é o número de torres,
há uma grande facilidade de licenciamento, portanto, daí o repowering ser a nossa grande aposta. E para dar um incentivo, porque uma empresa não teria incentivo a acelerar o repowering se não tivesse nenhum ganho, não é? Se fosse só substituir geradores antigos por novos, ficava exatamente na mesma. O país, se calhar, agradecia, ficava com menos torres eólicas no país, mas quem faria esse investimento não ganhava nada. Então o que é que nós demos? Nós demos a possibilidade de quem faça repowering até cumprir as metas do PNEC, ter um aumento de 20% do ponto de injeção, da capacidade de injeção. E isto sim é um incentivo. E, portanto, nós temos grande esperança que o grande desenvolvimento do eólico onshore nos próximos anos seja, sobretudo, por via do repowering, o que implica não há necessidade de construção de novas infraestruturas de rede, é aproveitar as que já existem, e podemos ter um aumento muito significativo da potência instalada e da energia produzida com muito menos torres do que temos hoje. Penso, um dos parques mais antigos do país, penso que é em Sines, acho que tem aerogeradores de 200 kilowatts. Agora imaginem o que é que, e tem, eu não sei quantas tem, 10, 20, quer dizer, nós podemos com uma torre produzir o mesmo. E, portanto, isso tem, é por aí que nós queremos ir. Penso que é daquelas áreas onde a vantagem energética e ambiental e da ocupação do território estão claramente alinhadas e daí a nossa aposta. Há capacidade de injeção na rede. Nós agora vamos fazer uma limpeza das licenças atribuídas antes de 2019, que por uma razão ou outra não foram construídas. Estamos a finalizar esse levantamento. Há capacidades ainda existentes, poucas, mas, por exemplo, o leilão do Pego ainda há capacidade disponível, cerca de 200 megawatts. Do leilão solar flutuante, também sobraram capacidades, não muitas, mas também já havia umas que tínhamos levado. Portanto, há capacidade para fazer novos leilões e atribuição de capacidades. Portanto, não há muita, mas há. E suficiente para fazer leilões com alguma dimensão. Sobre armazenamento de gás. Posso anunciar aqui, nós vamos criar a figura da estratégia, de uma reserva estratégica nacional de gás que não existe em Portugal. Vamos criá-la agora, à semelhança do que existe nos combustíveis. As reservas de gás que temos são dos operadores. E nós vamos criar, de modo análogo à que existe nos combustíveis, uma reserva estratégica de gás. E para isso vamos aumentar o número de cavernas e o volume de armazenamento em Portugal no Carriço. Neste momento há 6 cavernas utilizadas pela REN. Em princípio vamos avançar com mais 3, que serão, no fundo, as reservas, as cavernas que permitirão armazenar esta tal reserva estratégica nacional que hoje não existe. Portugal tem níveis percentuais de armazenamento muito elevado de gás, mas a quantidade é pequena. Ou seja, nós somos o país provavelmente com a taxa de armazenamento maior, até estamos acima de 100%, por razões que eu próprio não entendo muito bem, mas não é gralha, estamos um bocadinho acima de 100%. Mas só temos para 19 dias, não é? Há países que têm 30, 40, porque têm uma dependência muito maior de gás e também porque, tradicionalmente, Portugal é um consumidor em contraciclo de gás com o resto da Europa. Tradicionalmente. Porquê? Porque, tradicionalmente, nós consumimos mais gás no verão e menos gás no inverno. E a Europa é o exato oposto. Muito mais gás no inverno e muito menos gás. Portanto, nós tínhamos uma situação muito diferente. Todos os outros quase não usamos gás para aquecimento doméstico. Não é? O nosso gás é quase todo para a produção de eletricidade e para a indústria. Não temos, nem de longe nem de perto, a dependência, o doméstico é irrisório. O consumo de gás é menos de 10%. Portanto, não tem nada a ver com o que se passa noutros países, mas iremos avançar com esses investimentos no Carriço, porque são investimentos que servem para o presente e para o futuro. Porque, ao contrário de sistemas de armazenamento, sem serem cavernas, por exemplo, em contentores, agora escapa-me a palavra, como há em Sines, um armazenamento desses para gás não pode ser adaptado para hidrogênio. Não pode. Portanto, se investíssemos agora num grande armazenamento fora de uma caverna, esse armazenamento servia apenas para gás e seria sempre, a prazo, um ativo ocioso. Fazer isso no Carriço não tem esse risco, porque há muito mais facilidade de adaptação, portanto é muito mais versátil
e daí ser a nossa prioridade em termos para terminar, de desenvolvimento. Para terminar, perguntaram aqui se estes planos têm que ser ajustados face à nova realidade. Não. Porquê? Qual é a única alteração que nós vamos fazer face ao contexto que vivemos hoje, como o Governo, aliás, já o disse muitas vezes, que é a mera aceleração. Portanto, o pedido está bem, ele se calhar só vai ser concretizado mais rapidamente. Portanto, não há necessidade de novas linhas ou de alterar o conteúdo, quando muito há uma urgência de concretizar. Porquê? Porque, obviamente, nós queremos atingir as nossas metas tão cedo quanto possível de eletricidade, sobretudo. Porquê? Porque quanto mais rápido as atingimos, mais protegemos as famílias portuguesas e mais dinheiro poupamos, mais rapidamente desce o preço da eletricidade. No gás, há todos os debates que conhecem, para além da questão agora do armazenamento e das reservas estratégicas, a terceira interligação, obviamente que isto tem que ser articulado com Espanha e com França ou Itália, como também é público. Estamos a trabalhar em todos esses cenários. Há a capacidade no curto prazo, como também já foi público, sobretudo numa situação de ruptura total e de emergência de Sines, juntamente com outros portos. Sines não é... pode ser a solução para muita coisa no futuro, no curto prazo no gás, será um contributo importante, mas face à dimensão no panorama europeu. Mas é um contributo, precisamos de todos. Se houver uma ruptura iminente de Sines, como é público, pode ajudar com fornecimento de emergência ao norte da Europa através de transshipment, sem necessidade de investimentos. Sem necessidade de investimento já conseguimos fazer alguma coisa, com investimentos muito reduzidos, 3 milhões, 8 milhões, 6 milhões, conseguimos aumentar até 5 BCMs, que é o consumo português, portanto, é possível, dependendo do quê? Obviamente, da vontade e da necessidade dos nossos parceiros. Mas tudo isso está a ser articulado, como deve imaginar, é uma questão complexa, que envolve muita gente, muitos países, mas estamos a trabalhar em todos estes cenários. Muito obrigado. Não há problema, Sr. Secretário de Estado. Vamos então passar para a segunda ronda e vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Moteirinho, que tem 2 minutos para essa intervenção. E eu agradeci-lhe que usasse 2 minutos. Está bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, até vai ser mais rápido, uma vez que as questões que ia colocar e que acho que eram pertinentes era se teria o Governo já pensado em alguma revisão em relação a todos ao plano de investimentos que está em causa e também às metas que estão definidas, se haveria alguma revisão na calha que seria pertinente. Sendo certo que os objetivos continuam os mesmos pelo aquilo que ouvimos do Secretário de Estado, no entanto, haveria aqui uma pergunta que gostaria de lhe deixar e que gostaria de fazer, uma vez que se trata de alguma preocupação de alguns agentes que tenho encontrado no mercado e que me têm transmitido que pode haver aqui, não sei se existem problemas ou não, por isso é que eu vou deixar esta questão, que é a questão da ligação da produção do hidrogénio. Se esta ligação poderá ser feita em toda a rede nacional, que mais tarde ou mais cedo estará, se essa ligação da produção pode ser feita em qualquer ponto do país ou se ficará limitada a uma zona deste país. Penso que não será assim, no entanto, há alguma preocupação nesse sentido e não podia deixar de o fazer. A outra questão é aquela que o Sr. Secretário de Estado já respondeu e penso que se haveria ou não alguma pertinência na revisão das metas a atingir, uma vez que estamos perante um choque energético que de alguma forma vem, portanto, definir uma estratégia diferente daquela que estava instalada. Muito obrigado. Com licença. Muito obrigado, Sr. Deputado. E queria dar os mesmos 2 minutos ao Sr. Secretário de Estado para finalizar também esta audição. Eu esqueci-me de responder aqui à deputada Inês Sousa Real, que já não está, mas obviamente que a descarbonização e a transição energética, ao contrário de algumas pessoas que pensam, tem impactos. A vida tem impactos. Portanto, os impactos são incontornáveis. E se quisermos um investimento sem impactos, não há investimentos. Portanto, mas como é evidente, todas as linhas presentes no PEDIRT são sujeitas à avaliação de impacto ambiental e, portanto, é nessa sede
que essas questões são endereçadas. Sobre a pergunta, as redes de gás não têm grande impacto na biodiversidade, o risco de incêndio são todas subterrâneas e estão devidamente, portanto, e na rede elétrica temos, aliás, investimentos até bastante significativos nas faixas de combustível, feitos pela REN e pela E-Redes, e a digitalização das redes e a sensorização não é só para gerir melhor as redes num contexto de política energética, é também, por exemplo, a detecção remota e de risco de incêndio, e, portanto, também é um instrumento de prevenção de risco de incêndio bastante significativo. Sobre a pergunta em concreto, Sr. Deputado, não será apenas numa zona do país, será em várias, mas também deixe que lhe diga uma coisa, Sr. Deputado. Há uma coisa que mudou muito nos últimos 2 anos, na estratégia do hidrogênio. Quando a fizemos há 2 anos, não havia muito interesse da parte de consumidores e a rede assumia uma preponderância que hoje não tem. Eu diria que hoje a injeção na rede é o menos relevante de tudo na estratégia, que será obviamente revista, do hidrogênio. O mais relevante serão os combustíveis sintéticos, a amónia, o autoconsumo, a produção regional e o consumo regional. Há projetos muito interessantes no país inteiro sobre isto. A grande diferença, a grande evolução nos últimos 2 anos é que a procura apareceu. A procura apareceu, seja nos transportes, seja na indústria, seja dos combustíveis sintéticos para a aviação, amónia, metanol, a procura apareceu. E, portanto, porquê? Porque o carbono subiu e porque, só para terminar, eu vou-lhe contar, sem dizer o nome da empresa, mas uma empresa portuguesa relevante, não do setor da energia, que há 2 anos me apresentou um conjunto muito interessante de investimentos. E disse, estamos a olhar para esses investimentos todos, há 2 anos e tal. E eu, porreiro, e eram projetos muito interessantes. 2 anos depois, pediu-me outra vez reunião e foi assim, Sr. Secretário de Estado, não me leva a mal, os investimentos são os mesmos, mas há uma diferença. De antes eram curiosidades, agora são necessidades. Penso que isto diz tudo sobre o que se passou nos últimos 2 anos e sobre o que mudou no hidrogênio. Eu não tenho problemas em admitir. Quem empurrou o hidrogênio, quem pôs o hidrogênio na agenda, quando ninguém queria pôr o hidrogênio para a agenda, mas muitas vezes tem que entrar assim, a martelo, foi o Governo. E no início havia muitos céticos. Falamos daqui a uns tempos, é só o que posso dizer. E sim, haverá projetos interessantíssimos no país inteiro e juntamente com a transição, com os renováveis em geral, eu não tenho dúvida, eu há 2 anos disse que o hidrogênio poderia ser o maior projeto industrial desde o 25 de Abril. Agora, reafirmo com toda a certeza, não tenho dúvidas nenhumas. O hidrogênio e os seus derivados serão o maior projeto industrial desde o 25 de Abril em Portugal e veremos isso muito rapidamente num conjunto muito significativo. Já estamos a ver isso, aliás, mas em todo o país, não só em Sines. Isso, obviamente, deixa o Governo muito satisfeito e acho que é algo de que o país poderá orgulhar e, sim, serão descentralizados em muitas zonas do país, no interior, no litoral, no centro, no norte, em todas as áreas e com uma enorme componente de valor acrescentado português, com uma enorme participação de tecnologias portuguesas, com enorme participação de um conjunto muito significativo de empresas que, tradicionalmente, não tinham nada a ver com o setor da energia, eram apenas consumidores e, portanto, aquilo que eu disse há 2 anos reafirmo agora com toda a confiança. Será, sem dúvida alguma, o maior projeto industrial deste país desde o 25 de Abril. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por esta resposta e acabamos aqui esta audição. Não comemos tempo, mas conseguimos fazer a coisa relativamente breve, que vem complementar as outras audições no âmbito do PDIRT, do PDIRG. Muitas discussões aqui também sobre a pertinência ou não da necessidade de vir aqui ao Parlamento, mas o certo é que fizemos estas audições e serão certamente importantes para nós termos também outra capacidade de avaliação e de planificação, de entendimento e de escrutínio ao Governo também. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Até amanhã às 10h30 da manhã, aqui na nossa Comissão.